E aí, pessoal, tudo beleza? Mais ou menos, né? Que pancada, que porrada tomou o Los Angeles Lakers ontem no segundo jogo da semifinal contra o Golden State Warriors. O Warriors ontem estava na insanidade completa. Uma atuação daquelas, principalmente da fera Klay Thompson, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E no final do jogo, 127-100, vitória do Golden State Warriors, que precisava, logicamente, dessa vitória. Vitória que era de suma importância, até pelo fato que o Lakers venceu a primeira partida, quebrou o mando de quadra e fez 1-0 na série. Se o Golden State vence o jogo, empata a série e a coisa fica mais suave. Mas se o Lakers consegue vencer a partida, o Lakers abriria 2-0, terá as duas próximas partidas em Los Angeles e aí a Dub Nation ia ficar preocupada. Mas não deu para ficar preocupado não. Pelo contrário, apesar de um equilíbrio inicial no primeiro quarto, onde o Lakers mais uma vez fazendo aquele jogo cadenciado, fazendo um jogo onde cuidava do seu ataque e tinha-se uma falsa impressão de que também cuidaria bem da sua defesa durante o jogo inteiro, como aconteceu no primeiro jogo, até aqueles malfadados 6 minutos do quarto período, faltando 6 minutos para terminar, que aí o Golden State deu aquela desembestada de 14-0, empatou o jogo e quase venceu, Então, tirando aquele momento do primeiro jogo, o Lakers deu a falsa impressão que teríamos um jogo bem pegado, teríamos um jogo onde haveria uma disputa até o seu final, mas lê do engano. Um primeiro quarto que foi muito bom, logicamente, para quem é torcedor do Lakers, feliz da vida pelo ótimo primeiro quarto, LeBron jogando bem, 14 pontos na partida, Um Davis que mesmo não estando tão bem no ataque no primeiro quarto, mas a gente ainda havia algo de movimentação, algo em relação à questão defensiva, mas aí, companheiro, no segundo quarto em diante, quando de repente, em menos de 2-3 minutos, o Golden State meteu ali 3 bolas de 3, depois mais uma bandeja, fez 11-0, Caroçota pediu tempo, aí desandou a maionese. E aí a gente viu as tradicionais dificuldades que o Los Angeles Lakers tem justamente no seu desequilíbrio de sempre. Anthony Davis com as tradicionais faltas, a tradicional oscilação que o Davis tem, O Davis não há um momento uniforme. Ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo. Ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo, Então, as coisas desandaram. Os Warriors, que acabaram tendo essa vitória por 127-100, também tiveram um destaque daqueles, Draymond Green, que havia até comentado depois do jogo 1, falando, cara, eu fiz o que tinha que ser feito, mas as coisas parece que não deram muito certo. E eu vou repetir tudo no segundo jogo. E foi o que ele fez. Simplesmente ele se impôs para cima de Anthony Davis. E o Anthony Davis, naquela que eu tô falando para vocês, na tradicional oscilação do Davis, Davis foi engolido pelo Draymond Green. E um Green que ontem não só com o mesmo apetite defensivo, como também o apetite ofensivo. Por quê? Porque devido a essa, digamos, letargia do Lakers a partir do segundo quarto, quantas foram as vezes que a gente viu um Draymond Green? Porque qual é a preocupação da defesa do Lakers? Eu tenho que conter o Curry, eu tenho que conter o Thompson. Mas você não pode esquecer que o Draymond Green, apesar de ser um leão de chácara, um cara que está ali defensivamente marretando todo mundo, ele é um cara que tem QI de basquete, é um cara que tem possibilidade de pontuar e não perdoou. Fez 11 pontos, tomava a iniciativa. Quando via a abertura ali do queijo suíço, que era a defesa do Lakers, do segundo quarto em diante, partia para dentro e o Lakers não teve remédio, não conseguiu remediar toda a dificuldade para segurar também o Draymond Green.
também o Draymond Green, porque não foi só o Draymond Green o destaque do jogo. O destaque do jogo também a gente tem que colocar na conta desse carinha aí, esse tal de Klay Thompson. A fera ontem veio pro crime, né? Assim como o Curry, que estava bem demais no jogo 1, ontem o Thompson resolveu assumir o papel. Curry não estava tão bem ofensivamente, mas aí vem a questão da genialidade, vem a questão do QI, né, que tem Stephen Curry. Não estou bem, tão bem assim tecnicamente, mas eu vou fazer o quê? Vou distribuir o jogo. E isso o Curry sabe fazer como ninguém, né? Porque tem muita gente, né? Muita gente que fala, mas o Curry só sabe correr e arremessar. Sério? Verdade? Vai acompanhar o cara, vê os 48 minutos, igual a gente assiste aqui sempre, dá uma olhadinha a movimentação, dá uma olhadinha no que do que esse cara faz durante o jogo, né? Em relação a abrir espaços e deixar a defesa adversária ensandecida para poder achar ele, e não acha, tá? E acaba não achando. E ontem ele distribuiu, né? Foi um maravilhoso garçom, né? E o Thompson aproveitou isso daí, fez 30 pontos e simplesmente meteu 8 de 11 bolas de 3. Gente, pode concordar, pode não concordar, é a opinião de cada um, a questão é democrática, você fala o que quer, né? Mas logicamente você tem que falar e tem que saber ouvir também, assim como eu falo aqui e também sei ouvir. Mas, sinceramente, não me agrada esse estilo de jogo, recebe, arremessa, recebe, arremessa, recebe, arremessa. Mas eu gosto muito quando o Curry, por exemplo, faz um fake, desiste da bola de 3 e vai para infiltrar numa bandeja, faz um reverse, faz movimentos acrobáticos inacreditáveis, dribles impressionantes, porque você, para parar o Curry, você tem que estar com o joelho forte, tem que estar com o tornozelo forte, tem que estar ali muito bem fisicamente, porque senão o cara vai te entortar e você vai ficar onde? Sem coluna, companheiro, porque o Curry é demais. Mas, voltando aí o play of the game, o nosso Klay Thompson, onde o cara jogou demais, merecidamente, né? E, se não me falha a memória, é a 8ª vez dentro de playoffs, né? De jogos de playoffs, que Klay Thompson ultrapassa, né? Ou iguala a marca de 8 ou mais bolas de 3. Então, não tem nem o que falar dessa fera. Klay Thompson ontem foi o player of the game, né? Cracaço do jogo de ontem, apesar da excelente atuação do Curry como garçom. E a gente tem que lembrar, logicamente, né? A gente tem que lembrar, logicamente, que durante, né, o primeiro quarto houve um domínio do Lakers, que terminou com 7 pontos na frente. Agora no segundo e no terceiro quarto sai de baixo, né? Foi uma aniquilação. E no quarto período, para vocês terem uma ideia, o Lakers já entrou ali com o seu terrão, né? E já não teve nem a necessidade, né, de desgastar a galera. Vai desgastar para quê? Né? Não tem necessidade. Tá aí as jogadas aí, as bolas de 3 do Klay Thompson. E ele que realmente dominou, né, na questão ofensiva esse ataque do Golden State, se impondo para cima da combalida e péssima defesa do Los Angeles Lakers, principalmente do segundo quarto em diante. Tivemos jogo sim ontem na Chase Arena, no primeiro quarto. Do segundo quarto em diante, isso não aconteceu. E, logicamente, passa muito pela questão, né, da falta, né, de, podemos dizer, constância de Anthony Davis. Davis que mais uma vez, teve uma atuação apagada, depois de ter tido uma atuação gigantesca. Então, se vocês forem observar os últimos 6, 8 jogos do Davis, Davis faz 30, pega 23 rebotes, daqui a pouco ele vai e simplesmente faz uma partida de 11 pontos e 7 rebotes. E assim é Anthony Davis. No jogo anterior, uma partida de 30 pontos e 23 rebotes. Ontem, uma partida, se não me engano, acho que foram 11 pontos, né? Foi isso? Sim, muito, né?
Cadê? Jogou. Cadê? Davis, 11 pontos e 7 rebotes. Então, essa falta de constância de Anthony Davis prejudica e prejudica muito, principalmente na questão defensiva, né? E aí, depois que deixa esse time dos Warriors pegar fogo, meu amigo, você sabe bem o que acaba acontecendo, né? Aí, ó. Tá aí. Como é que faz, né? Não faz, né? Porque pega fogo o cabaré na Chase Arena. E aí, meu amigo, para você segurar esse time do Golden State, muito difícil. Ontem, além disso tudo, muitas celebridades na Chase Arena estão achando que é só lá em Los Angeles, na Crypto, que aparece aquele monte de artista. Negativo, né? E destaque, sinceramente, eu gosto muito, né? Paciência, gosto muito do Coisa Antiga, mas gosto muito dessa dupla. Tá ele aí, ó, Tom Holland e Zendaya, né? São os personagens principais da série, né? Da franquia Homem-Aranha lá da Marvel, né? E tá aí o casal sentadinho, maravilha, lindíssimo. Nossa, acho a Zendaya, pô, impagável. Que atriz, essa menina, acho que não tem nem 30 anos. E o garoto também fora de série. Então, tá aí, ó, as celebridades na Chase Arena, Dona Zendaya e seu Tom Holland assistindo aí, né, junto a Dub Nation, a grande vitória do Goldão da Massa. Rapaz, tá feia a coisa. Logicamente, vamos dar uma pontuada aí em relação a LeBron James. James que começou muito bem o jogo, fez 14 pontos no primeiro quarto, mas o velho arrebentar os 48 minutos, atacar, defender, não dá, né? Ô Davis, tem que ajudar um pouquinho, né, companheiro? E vamos ver como é que vai ser o crime para a próxima partida, que é amanhã. E tá vendo a escadinha, né? O primeiro jogo foi às 23, o segundo jogo foi às 22 e o terceiro jogo amanhã, sabadão sertanejo, galera, 21h30. Graças a Deus, cada vez mais cedo, né? 21h30 teremos a terceira partida de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Lembrando que as duas próximas partidas serão na Crypto Arena em Los Angeles. Outro detalhezinho, vamos falar, né? Você tá achando que playoff para? Playoff é todo dia, toda hora, é o tempo inteiro, companheiro. E vamos primeiro confirmar como é que tá, né, as séries até agora. Ontem só teve esse jogo entre Lakers e Golden State. E aí na Conferência Oeste, lá na partezinha de cima, a gente tem Denver Nuggets vencendo por 2-0 a série para cima do Suns. Suns precisa urgentemente de uma vitória hoje no Arizona, hoje tem jogo. Precisa da vitória, porque se o Denver abrir 3-0, vou repetir, e vocês já sabem, né? Mas não custa nada repetir. Se abrirem 3-0, ninguém na história conseguiu revirar um 3-0. Então, abre o olho, Suns, Durant, Devin Booker, Chris Paul, porque a batata de vocês já está pra lá de assada, hein? E na parte de baixo, ontem, com a espetacular atuação de Klay Thompson e o garçom jararaca insana Stephen Curry, e ainda, né, o cara do UFC Draymond Green, que engoliu seu Anthony Davis, o Golden State empatou a série em 1-1 com o Leicão da Massa. Já pelo lado de lá, né, da Conferência Leste, né, a gente já vai vendo aí que, seja na parte de cima, seja na parte de baixo, tá 1-1. Miami Heat e Nova York 1-1. Os dois próximos jogos serão, sabe aonde? Em Miami. E na parte de baixo, Filadélfia e Boston 1-1. E os dois próximos jogos, sabe onde é que serão? Lá na Filadélfia. Então, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas partidas. Como eu falei, playoffs não param, né? É todo dia, é toda hora, é o tempo todo. Hoje, apesar de não estar aí o horário de Brasília, a gente acrescenta uma horinha,
né, em cima desses horários que estão aí na tela. Então, Boston Celtics e Philadelphia 76ers por volta das 20h30. Joguinho bom para assistir, hein? Horário gostosinho. Quando der 11 horas já acabou. Não sei não, hein? Acho que estarei desmaiado no meu sofá assistindo esse jogo. E depois, logo na sequência, Denver Nuggets e Phoenix Suns, né? Como eu falei, o jogo de 20h30 na Filadélfia, o jogo de 23 horas lá no Arizona, em Phoenix, né? E o Suns já pendurado, né? E em relação a Boston e Filadélfia, tá 1-1 na série, vocês estão vendo aí que tá bem marcadinho, tá beleza? Rapaziada, estarei, né, ficando por aqui, né, depois de todo esse recap do jogaço de ontem à noite. Agradeço muito a participação de todos na belíssima live de ontem. Infelizmente não tivemos um jogo, né, tivemos só um primeiro quarto, e aí paciência. Valeu, turma, tô ficando por aqui, aquele abraço, ótima sexta-feira e fui. Tchau, tchau.